Vamos falar então de fármacos simpático-miméticos, ou também conhecidos como fármacos adrenérgicos. Então são fármacos que vão estar atuando nos receptores adrenérgicos, tanto alfa como em beta, também chamados de simpático-miméticos. Vão agir mimetizando a ação da noradrenalina. Eles podem ser divididos em catecolaminas, aí nós vamos dar destaque principalmente à adrenalina e à noradrenalina e o isoproterenol, e também os adrenérgicos não catecolaminas. Aí nós vamos dar destaque à fenilefrina, que é utilizado nas drogas multidrogas para o tratamento sintomático da gripe, diminuindo a congestão nasal, a efedrina, a etafedrina e a pseudoefedrina, a anfetamina e os broncodilatadores de ação curta e de ação prolongada, que são fenoterol, salbutamol, aí nós temos de ação prolongada formoterol, bambuterol e salmoterol, muito utilizado no tratamento da asma. A absorção estão disponíveis por via parenteral, eles têm dificuldade a ultrapassar a barreira hematocefálica, são polares, são metabolizados no fígado pela CONT e na sinapse pela MAO, monoaminoxidase, e são excretados por via renal. A farmacodinâmica deles se resume em três. Eles podem ser de ação direta, indireta ou mista. O de ação direta, nós temos lá a noradrenalina, a adrenalina, o isoproterenol e a fenilefrina. Vamos destacar a fenilefrina, de ação direta nos receptores alfa-1, promovendo vasoconstrição, sendo muito utilizado nas multidrogas, ou seja, nos fármacos que são utilizados no tratamento sintomático da gripe para diminuir o quê? Diminuir a congestão nasal, porque promove vasoconstrição. Aí nós temos de uso tópico a xilometazolina, oxmetazolina e nafazolina. Bom, então eles atuam diretamente aonde? No receptor adrenérgico, alfa-adrenérgico, promovendo o quê? Promovendo a sua ativação e aí, consequentemente, a sua, no caso dos vasos sanguíneos, a vasoconstrição. Então eles são de ação direta, indireta e mista. Nós estamos falando dos de ação direta, como a fenilefrina, a adrenalina, o isoproterenol. Então tá lá, o agonista de ação direta, ele se liga no receptor alfa-1, normalmente são receptor alfa-1, receptor metabotrópico, ou seja, acoplado à proteína G, promove influxo de cálcio, aumenta a concentração de cálcio, e aí aumenta a concentração de cálcio leva o quê? A ativação da miosina quinase cadeia leve, e aí a contração do vaso sanguíneo, resultando então em vasoconstrição. Os agonistas beta-adrenérgicos são conhecidos como os broncodilatadores, muito utilizados na asma. Aí nós destacamos de ação curta o salbutamol, o fenoterol. Eles atuam no receptor beta-2, são seletivos para beta-2, que também estão acoplados à proteína G, aí traz uma outra transdução de sinal, ou seja, o aumento da AMP cíclico, ativando uma determinada proteína quinase A, inibindo a miosina quinase cadeia leve. Então tem o relaxamento do músculo liso bronco, e nós chamamos então de broncodilatação. Os de ação indireta, nós vamos destacar principalmente a anfetamina. Como que eles agem? Eles estimulam a liberação de noradrenalina. A noradrenalina vai atuar nos receptores no órgão-alvo, e pré-sinapticamente também. Então são de ação o quê? Direta. Aí a anfetamina estimula a liberação de noradrenalina. Aí eles atuam tanto nos receptores alfa, como também nos receptores beta. Foram muito utilizados, principalmente como anorexígenos, e aí tinham como reações adversas a vertigem, a hipertensão, porque eles não são seletivos, atuam em receptor alfa, atuam em receptor beta, promoviam insônia, porque deixam em estado de alerta, mimetização do simpático, então deixa o indivíduo em estado de alerta. Propensão ao vício, porque dá uma excitabilidade, náusea e diarreia. Destacando então o que? A anfetamina. É por isso que a anfetamina, ela diminuía o apetite, era utilizado como anorexígeno, mas também elevava o que? Elevava a pressão arterial por atuar no receptor alfa-1 e beta-1, certo?
Aí nós temos quem? Os de ação mista, né, que atuam tanto em alfa como em beta, mimetizando a ação de simpático. Vamos destacar a efedrina. Então, ela atua tanto liberando a noradrenalina na fenda sináptica, liberando a noradrenalina, como atuando diretamente o quê? Nos receptores alfa e beta. Muito utilizada também como broncodilatador. Então, nós tínhamos lá o Marax, que era um broncodilatador, e que até algumas academias utilizavam para estimular o receptor beta-3 dos adipócitos para promover a quebra. Por isso que foi restrito, né, restringir o uso dela. Falando um pouquinho das catecolaminas, né, nós temos então a noradrenalina, adrenalina e isoproterenol. Eles têm afinidade pelos receptores adrenérgicos. Então nós observamos aqui que a noradrenalina ela tem maior afinidade pelos receptores alfa e menor afinidade pelos receptores beta. Enquanto o isoproterenol ele tem menor afinidade pelos receptores alfa, mas pronunciada afinidade pelos receptores beta. Então nós temos aí o uso, né, por exemplo, do isoproterenol principalmente em quadros asmáticos, enquanto a noradrenalina são utilizados principalmente em quadros de anafilaxia podem ser utilizados. A adrenalina, por outro lado, ela se pronuncia onde? Seus efeitos principalmente, tanto em alfa como em beta. Bem, como eu falei anteriormente, né, sendo o isoproterenol na asma e a adrenalina sendo utilizada também, né, em quadros de choque anafilático, atuando em todos os receptores, tanto alfa como em beta. As principais reações adversas desses simpático-miméticos são arritmia cardíaca, né, pela excitabilidade do coração, cefaleia, hiperatividade, insônia, náusea e aumento do tônus, ou seja, o tremor. Ou seja, são reações características da ativação simpática, deixando o indivíduo em estado de alerta.